Oi, meu povo, gente boa. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Todo mundo sabe, com exceção daquele pequeno grupo de alienados que vivem em Nárnia, aquela terra plana, onde o mundo ele é paralelo e as verdades são outras. Neste mundo não se sabe ainda a causa, talvez seja a culpa do Lula. Mas na realidade mesmo, aqui na Terra Redonda, aquilo lá é tudo culpa do que se deu durante os fatídicos 4 anos em que o demônio governou o Brasil, chancelado pela igreja evangélica bolsonarista. Gente, eu tenho coisas aqui importantíssimas para falar para vocês. Mas antes, você já sabe, né? Tem que curtir, comentar, seguir, acionar o sininho para receber as notificações. Tem que participar, tem que dar uma força aí também, né? Para que a gente se torne cada vez mais forte. Isso é para forçar o discurso de ambientalóide esquerdopata que é contra nós. Vocês distorcem tudo que é falar. Deputados com seus planos malignos de desmatamento, todos ligados à direita e à extrema-direita, assim, os fascistoides. Estão ainda com projetos de destruição da natureza, projetos implacáveis, ignorando o que já vem acontecendo como resposta da própria natureza ao que nós temos feito de mal em relação àquilo que sozinho se regula, caso não houvesse nossa intervenção, né? Desmatamento lá, chuva em excesso aqui. Aumenta a temperatura, aumenta a evaporação, chove mais, chove muito mais, chove o dobro. Toda vez que você derruba uma árvore, você aumenta a evaporação, que aumenta a precipitação. Se você tem um aquecimento, você vai aumentar a precipitação por conta da evaporação. O que aconteceu no Rio Grande do Sul vai acontecer de novo. Porque as áreas degradadas são muito grandes. E sabia que tem projeto de alguns deputados do Partido dos Ladrões, o PL, que ainda está tramitando no sentido de derrubar mais áreas. Mas é que todo mundo já percebeu. A força que parte uma casa ao meio é a mesma que serra uma árvore colossal. Se a água rompe uma ponte no sul, é porque no norte o fogo já chamuscou a floresta. Tudo o que fazemos por lá tem consequências aqui. 99% dos brasileiros já entenderam a óbvia ligação entre a tragédia gaúcha e a crise climática provocada pelo ataque ao meio ambiente. 1% que não entendeu parece estar no Congresso Nacional. Como se o clima não tivesse mudado, deputados e senadores não mudam e insistem na aprovação do pacote da destruição. São 25 projetos de lei, 3 emendas à Constituição, em diferentes etapas de tramitação aqui no Congresso Nacional, mas todos caminhando na mesma direção. Reduzem a proteção aos biomas e desmontam a legislação ambiental. Veja alguns dos projetos mais inacreditáveis. Projeto de Lei 686/22 autoriza o desmatamento de florestas regeneradas, aquelas que não são originais, mas que já haviam sido recuperadas. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 17 milhões de hectares. Autor, deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Projeto de Lei 3334/23 reduz a área de reserva legal dos imóveis rurais da Amazônia dos atuais 80% para 50%. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 28 milhões de hectares. Autor, senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. A crise climática, de alguma maneira, modifica a sua posição sobre o 3334, senador? Modifica a sua posição? Por que o senhor não quer falar? Projeto de Lei 364/19. Tira a proteção dos campos nativos e retira a proteção adicional da Mata Atlântica. Atinge áreas do bioma Pampa, mas também do Pantanal e do Cerrado. Potencial de destruição, segundo o Observatório do Clima, 48 milhões de hectares. Autor, deputado Alceu Moreira, MDB do Rio Grande do Sul. A crise climática, de alguma maneira, faz o senhor mudar de posição em relação ao 364? Não, absolutamente não. O 364 respeita o Código Florestal. Ele não autoriza remover nenhuma vegetação que não esteja autorizada no Código Florestal. Desmatar áreas reflorestadas. Tá lá. E quando você pergunta para este ou aquele deputado o que ele acha, se ele mudou de ideia em relação à proposta de lei que ele apresentou, no sentido de desmatar mais ainda, a resposta que ele dá é esta aí. Proteger mais o bioma Pampa, né, nesse momento, em vez de fragilizá-lo? Mas não fragiliza em absolutamente nada. Isso é para forçar o discurso de ambientalóide esquerdopata que é contra nós. Você entende como fica muito difícil? Eles trabalham só com a mentira e o propósito deles é destruir mesmo, porque eles são negacionistas. Para o ex-diretor do DEMAI, o Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, o Congresso Nacional está armando outra bomba relógio de consequências imprevisíveis.
O desmonte da regulação ambiental do país contribuirá decisivamente para o agravamento da crise ambiental por que estamos passando. O Rio Grande do Sul é o exemplo vivo disto. Só um estado forte, profissional e investidor, com marcos regulatórios democráticos e de interesse público instituídos, poderão ajudar a superar os desastres atuais e os futuros. É a mesma turminha do mal que estava ali chancelando todas as estupidez do demônio deles, que eles têm por um Messias, durante o período de negação da pandemia, que resultou em pelo menos umas 350 mil mortes que poderia ter sido evitada dentro de todo aquele número absurdo que nos coloca em segundo lugar em número de mortos no mundo. Eu acho chocante que esse pessoal não foi preso ainda. A justiça só tem uma chance de salvar a sua imagem, tão desgastada por conta do que Moro fez, Dallagnol, Lava Jato, tanta coisa que a justiça permitiu entre seus quadros. Uma justiça político-ideológica. Se a justiça neste momento não funcionar, porque sinceramente eu não quero que o tal Lixonauro seja preso por cartão de vacina, ou porque tentou um golpe, ou porque... Não, eu quero que ele seja preso porque ele foi responsável por mortes de pessoas durante a pandemia, porque ele riu, porque ele zombou, ele imitou pessoas com falta de ar, perseguiu os órgãos de preservação. O IBAMA sofreu um forte ataque por parte dele, né? E os deputados da turminha do mal estão com projetos aí para continuar eles matando. Eles são tão sujos, tão nojentos, que provocam tudo isso que está acontecendo. E nós aqui do Sul, a gente não está livre de coisa pior. Mas mesmo assim, essas pessoas que viram tudo que foi feito durante o governo deles, em termos de abrir espaço para pastagem, né? Adiantou alguma coisa, seus idiotas? Criou mais boi, veio a chuva, levou tudo. Levou os bois embora. Foram em cima da água, assim. Mas não mudam. Eles não mudam de atitude. A prova disso é que agora, durante esse trabalho intenso do governo... detalhe, hein? Deixa eu falar pra vocês. O tal Eduardo Leite, ele é um típico bolsonarista limpinho. Entende? Ele pode até não ser da turma mais escrachada, tipo os Bananinha, os Nicole Chupetinhas e tantos outros alucinados. Ele é mais discreto, igual aqui o governador do Paraná. Também tem a mesma linha, mas lá no âmago do ser deles existe uma sinergia com tudo que existe de ruim, inclusive com o bolsonarismo. Eles são todos bolsonaristas. Tanto que o Milk não admite a ajuda que o governo federal está dando. Ele prefere agradecer umas antenas que o Elon Musk deu. Isso ele agradece. Então eu estava conversando com um bolsonarista que não sabe do que eu faço, né? Porque eu sou meio agente secreto aqui em Curitiba. Curitiba não é muito de conversar, sabe? Então a gente fica cada um na sua, mas conversando com um bolsonarista. Ele estava falando que são 4 as figuras execráveis do plano bolsonarista para a substituição daquilo que já foi descartado por eles. O Zema, Tarcísio, o Ratinho Júnior do Paraná, e o Milk, bolsonaristas limpinho, que eles pretendiam lançar como candidato. Essa fatia mais ignóbil, débil, atrasada da população que está na bolha e que, portanto, fazem tudo que a eles for mandado, como, por exemplo, vamos invadir a Praça dos Três Poderes, os prédios dos Três Poderes, dia 8. E eles vão pegar 17 anos, 20 anos, mas eles vão. Isso é uma outra questão, gente. Eu não me conformo que aquele pessoal gado esteja recebendo penas tão altas e aqueles que incitaram, os verdadeiros criminosos, estejam livres ainda por aí, fazendo o que de melhor eles sabem fazer, que é criar instabilidade para desestabilizar o governo, provocar o caos e, quem sabe, aparecer de herói. Vocês viram que eles usam até a inteligência artificial para tirar o mérito dos voluntários, do governo, das Forças Armadas, todo mundo que está envolvido no trabalho de resgate lá no Rio Grande do Sul. Colocaram um helicóptero da Havan. E na descrição, assim, os empresários mostrando, dando um bom exemplo de como se faz para resgatar. Entende? Eles querem tirar o mérito do Estado. Não é por conta do Lula, não. Eles querem tirar o mérito do Estado porque eles querem acabar com o Estado. E isso tudo, o trabalho que está sendo feito, é uma evidência clara de que o Estado é importante e que nós precisamos do Estado. Eles vão criar fake news, imagem
São calhordas, canalhas imprestáveis.